Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: Caim e Abel. Em atenção ao texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Gênesis capítulo 4, versos 3 a 5. Aqui temos, ponto número 1, a devoção de Caim e Abel. Com o passar do tempo, quando eles haviam feito algum progresso em suas respectivas ocupações, no idioma hebraico temos ao final de dias ou ao final do ano, quando eles realizavam o seu banquete de reunião ou talvez um jejum anual, em memória ao outono ou ao término dos dias da semana, o sétimo dia, que era o sábado, em algum momento determinado, Caim e Abel traziam a Adão, como o sacerdote da família, uma oferta para o Senhor. Assim temos razões para pensar que havia uma ordem divina dada a Adão, como um símbolo da generosidade de Deus para com ele, e de seus pensamentos de afeição a ele e aos seus, apesar da sua apostasia. Desse modo, Deus testaria a fé de Adão na promessa e a sua obediência à lei, que tinha finalidade de remediar a situação. Ele assim estabeleceria novamente uma semelhança entre o céu e a terra e mostraria as sombras das coisas boas que estavam por vir. Observe aqui, primeiro, que a adoração religiosa a Deus não é nenhuma invenção nova, mas uma instituição antiga. É o que era desde o princípio, 1 João 1, verso 1. É o bom e velho caminho, Jeremias 6,16. A cidade do nosso Deus é realmente aquela cidade alegre, cuja antiguidade vem de dias remotos, Isaías 23, verso 7. A verdade recebeu uma grande vantagem sobre o erro e a piedade sobre a heresia. Segundo, que é uma coisa boa para os filhos serem bem ensinados quando são jovens, e educados cedo em serviços religiosos, para que quando vierem a ser capazes de agir por si mesmos, possam, por iniciativa própria, levar suas ofertas a Deus. Nesta criação do Senhor, os pais devem educar os seus filhos, Gênesis 18, 19, Efésios 6, verso 4. Terceiro, que cada um de nós deveria honrar a Deus com o que tem, conforme a prosperidade que Ele tem nos concedido. Eles trouxeram as suas ofertas conforme as suas ocupações e posses. Veja 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Nosso negócio e nosso pagamento, sejam quais forem, devem ser consagrados ao Senhor. Isaías 23, 18. Ele deve ter a sua parte em obra de devoção e caridade, e esteio da religião e o alívio do pobre. Portanto, nós devemos trazer a nossa oferta agora, com um coração puro, e Deus fica satisfeito com tais sacrifícios. Quarto, aqueles hipócritas e praticantes do mal podem ser encontrados progredindo tanto quanto os melhores do povo de Deus nos serviços externos da religião. Caim trouxe uma oferta com Abel.
Mas a oferta de Caim é mencionada primeiro como se ele fosse o mais entusiasmado dos dois. Um hipócrita possivelmente pode ouvir tantos sermões, fazer tantas orações e dar tantas esmolas, quanto um bom cristão. E mesmo assim, por falta de sinceridade, ter pouca aceitação junto a Deus. O fariseu e o publicano subiram ao templo para orar. Lucas 18, verso 10. Ponto número 2. A diferença no êxito das suas devoções. O que deve ser visado em todos os atos da religião é a aceitação por parte de Deus. Nós seremos bem-sucedidos se a conquistarmos, mas adoraremos em vão se não a alcançarmos. 2 Coríntios 5, verso 9. Talvez para um observador, os sacrifícios de Caim e Abel tivessem parecido ambos igualmente bons. Adão aceitou a ambos, mas Deus, que não vê como o homem vê, não. Deus tinha respeito por Abel e por sua oferta e mostrou sua aceitação desta, provavelmente através de um fogo do céu. Mas por Caim e sua oferta, ele não tinha respeito. Nós estamos certos de que havia uma boa razão para essa diferença. O regente do mundo, embora seja um soberano absoluto, não age arbitrariamente na distribuição de seus sorrisos e de seus olhares de desagrado. Primeiro, havia uma diferença no caráter das ofertas das duas pessoas. Caim era um homem ímpio, levava uma vida ruim, sob o poder dominante do mundo e da carne. Consequentemente, o seu sacrifício era uma abominação para o Senhor. Provérbios 15, verso 8. Um sacrifício em vão, Isaías 1, verso 13. Deus não tinha respeito pelo próprio Caim e, portanto, nenhum respeito por sua oferta, como foi sugerido pela sua expressão. Mas Abel era um homem justo. Ele é chamado Abel o justo. Mateus 23, 35. Seu coração era íntegro e a sua vida era devota. Ele era um daqueles para quem o semblante de Deus está voltado. Salmo 11, verso 7. E cuja oração é, por essa razão, o seu contentamento. Provérbios 15, verso 8. Deus tinha respeito por ele como a um homem santo e, por conseguinte, por sua oferta como oferta santa. A árvore deve ser boa, de outro modo o fruto não poderá ser agradável para o Deus que esquadrinha o coração. Segundo, havia uma diferença entre as ofertas que eles trouxeram, e ela é claramente mencionada, Hebreus 11, verso 4. O sacrifício de Abel era mais extraordinário que o de Caim, ou em sua natureza. O de Caim era apenas um sacrifício de reconhecimento oferecido ao Criador. As ofertas dos frutos da terra não eram mais oferecidas e, ao que me consta, só deveriam ser oferecidas no período da inocência. Mas Abel trouxe um sacrifício de expiação, do qual o sangue era derramado para a remissão dos pecados. Através deste sacrifício, ele estava confessando que era um pecador, diminuindo assim a ira de Deus e implorando o seu favor através de um mediador. Ou nas características da oferta. Caim trouxe do fruto do solo, qualquer coisa que veio facilmente à mão, algo que ele não desejava para si mesmo ou que não fosse negociável. Mas Abel foi cuidadoso na escolha de sua oferta. Não o defeituoso, nem o improdutivo, nem o refúgio, mas os primogênitos do rebanho, do melhor que ele tinha e da sua gordura. O melhor dos melhores. Consequentemente, os doutores hebreus apresentam isto como uma regra geral, que tudo o que for para o nome do Deus bom e precioso deve ser o maior e o melhor. É adequado que aquele que é o primeiro e o melhor deva ter o primeiro e o melhor do nosso tempo, energia e trabalho. Terceiro, a grande diferença era esta, que Abel ofereceu com fé e Caim não. Havia uma diferença no princípio sob o qual eles agiam.
Abel ofertou visando a vontade de Deus como sua regra, e a glória de Deus como sua finalidade, e na dependência da promessa de um Redentor. Mas Caim fez o que fez apenas por companheirismo ou para resgatar seu crédito, não com fé. Então isso se transformou em pecado para ele. Abel era um crente penitente, como o publicano que foi embora justificado. Caim não era humilde. A sua confiança estava em si mesmo. Ele era como o fariseu que glorificava a si mesmo, mas não estava justificado diante de Deus. Ponto número 3. A insatisfação de Caim devido à distinção que Deus fez entre o seu sacrifício e o de Abel. Caim estava muito enfurecido, o que na mesma hora tornou-se muito perceptível em sua aparência, pois o seu semblante se abateu, o que evidencia tanto a sua mágoa como o seu descontentamento, como também a sua maldade e a sua raiva. Seu semblante taciturno e um olhar abatido traíram seus sentimentos enraivecidos. Caim transmitia os sentimentos de uma má índole em sua face, e a aparência de seu semblante testemunhava contra ele. Esta ira evidencia, primeiro, a sua inimizade para com Deus, e a indignação que havia concebido contra o Senhor, por fazer uma distinção entre a sua oferta e a de seu irmão. Ele deveria ficar irado consigo mesmo por sua própria deslealdade e hipocrisia, devido às quais ele não havia conseguido a aceitação da parte de Deus. E seu semblante deveria ter se abatido de arrependimento e vergonha santa, como aconteceu com o publicano, que sequer levantava os olhos ao céu. Lucas 18, verso 13. Mas, em vez disso, ele se enfureceu contra Deus, como se o Senhor fosse parcial e injusto ao distribuir os seus sorrisos e os seus olhares de reprovação, e como se o Senhor tivesse procedido para com ele de forma injusta. Note que um dos indícios de que a pessoa tem um coração soberbo são as objeções que ela faz contra aquelas reprovações que recebe, por causa de seus próprios pecados, cujas consequências são trazidas contra ela mesma. A estultícia do homem perverterá o seu caminho e então, para piorar, o seu coração se irará contra o Senhor. Provérbio 19, verso 3. Segundo, a inveja que Caim tinha de seu irmão, que recebeu a honra de ser publicamente reconhecido. Embora seu irmão não tivesse qualquer intenção de colocar qualquer mancha sobre ele, nem o tenha insultado para reprová-lo, ainda assim ele concebeu odiá-lo, como a um inimigo, ou como a alguém que é equivalente a um rival. Note que é comum para aqueles que, devido a seus pecados presunçosos, se tornaram indignos dos favores de Deus, revoltaram-se contra aqueles que são dignificados e diferenciados por ele. Os fariseus agiram do mesmo modo que Caim, quando eles próprios nem entraram no reino de Deus, nem permitiram que aqueles que estavam entrando prosseguissem. Lucas 11, verso 52. Os olhos deste tipo de pessoa são maus e iníquos, porque os olhos de seu mestre e de seus conservos são bons. A inveja é um pecado que geralmente traz consigo tanto a sua própria revelação, na palidez dos olhares, como a sua própria punição, na podridão dos ossos.